Pode ir, Caco, pode ir. Pode ir. José Renato Ambrosio, do Grupo Globo. Boa noite, Paulo. Gostaria, por favor, de uma avaliação do saldo desse jogo. O Botafogo jogou bem fora de casa, teve a vitória nas mãos até os últimos minutos do jogo, mas sai, pelo que a gente viu, com a cabeça quente por questões de arbitragem, por sofrer o gol no final. Mas o que leva de importante dessa partida jogando fora de casa e conseguindo dominar boa parte das ações? O que levo é... Eu vou começar a responder fazendo uma pergunta para aqueles que são responsáveis por analisar jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que eu fiz do último jogo do Curitiba, quarta-feira, para o jogo de hoje, sábado, que começou às 19 horas? Eu, ou se fosse outro treinador qualquer, o que esses analistas e expertos em futebol podem falar sobre isso? Eu gostaria de ouvir. Não tem a ver com o jogo apenas, tem a ver com muitas coisas que se passam no futebol brasileiro, que tem muita gente responsável pela falta de tolerância, entende? Porque analisam única e exclusivamente o que se passa no jogo, ou seja, circunstancial e aleatoriamente. É isso que eu me pergunto, cara, e sou reflexivo nisso, porque penso no futebol brasileiro como um todo. É inaceitável a maneira como estão a despedir treinadores, né, que estão fazendo o seu trabalho depois de 3 meses parado. Né? As pessoas se esquecem de tudo. Aliás, eu já havia dito isso, a pandemia vai passar e o comportamento vão ser iguais. Portanto, cara, a questão e a pergunta que eu faço para mim mesmo é o seguinte: que tipo de análise vai haver? Eu pude fazer alguma coisa, ou se fosse o treinador, teria tempo para fazer isso? Só recuperar os jogadores e falar? Então nós temos que ser muito mais profundos no tipo de análise que se faz, dirigentes especialmente, entendeu? Porque é um absurdo a quantidade de treinadores que não puderam dar continuidade ao seu trabalho por causa de resultados. A gente só olha resultado. Enquanto isso acontecer isso, o futebol brasileiro não vai de maneira nenhuma melhorar. Eu saio satisfeito, tranquilo, em relação ao grupo de jogadores do Botafogo. Repara bem, nós perdemos 4 jogadores nos últimos tempos, né? No meio de um campeonato atípico, e todos os campeonatos disputados pós-pandemia são atípicos, né? E a gente sabe muito bem por quê. E a equipe dá uma resposta dessa, tendo jogadores novos com qualidade, com potencial de progressão muito grande, entendeu? Então, a minha análise é essa aí. Acho que a equipe fez um belo jogo, mostra o que pode ser em termos de equipe ao longo do campeonato. É uma equipe que tem condições de crescer de maneira muito clara e não pode acometer erros. Tudo que eu falei aqui não apaga o erro que nós cometemos no final. Não se pode cometer esse tipo de erro, simplesmente assim, né? Eu não tenho nada a ver com os erros dos terceiros, eu tenho a ver com nossos erros, e a cobrança nossa é em relação aos nossos erros. Então a maneira como nós deixamos de ganhar o jogo aqui, cara, é inaceitável, né, em relação a nós próprios, e é isso que nós temos que fazer. Gostaria, por favor, que você avaliasse também a versatilidade e as opções que o Calucci traz nesse setor de ataque. São características distintas do Babi, do Pedro Raul, e hoje ele fez algo que você já tinha ressaltado na estreia dele, que é essa característica de sair de uma das pontas para o meio e acabou finalizando. A importância desse jogador fazer o seu primeiro gol e começar a sentir mais à vontade também. Eu acho que o Calu já está à vontade desde o primeiro dia que ele chegou, né? É o espírito africano. Eu já tive oportunidade de trabalhar não aqui no Brasil, mas em outros países com jogador africano, e esse espírito casa muito bem com o Brasil. E depois escolhe, o que eu vou falar de um jogador que disputou da maneira que ele disputou 2 Copas do Mundo, jogou em clubes de top no mundo, passando muito tempo em cada clube, pelo menos 4 anos. Que análise se faz de um profissional desse, né? Só pode ser a melhor possível, cara. Então, parabéns ao Botafogo por ter, de novo, trazido um outro jogador. Somado ao Honda, são 5 campeonatos mundiais disputados, né? O Honda disputou 3, e isso para um grupo de jogadores, na sua maioria tão jovem, é muito importante, né? Tanto dentro de campo quanto fora de campo, são referências, né? E, logicamente, que vai passando o tempo, e não são apenas os jogadores do Botafogo, os jogadores vão ganhando uma melhor
nível técnico, né? E certamente vão produzindo mais, né? Quanto aos nossos, eu acho que isso tá bem claro. A equipe hoje demonstrou uma coisa que para mim é fundamental: coragem, audácia e futebol, né? Isso tudo não apaga o gol que nós sofremos no final do jogo. Volto a frisar, é inaceitável. Não tem absolutamente nada a ver com erros de terceiros, mas tem a ver com os nossos erros. Por fim, a última pergunta da minha parte é a estreia do Matheus hoje, um jogador que já é figura carimbada nas seleções de base do Brasil, tem 16 anos. Como é que você pensa no aproveitamento dele? Ele que já vinha frequentando o time profissional e hoje faz a sua estreia. Que tipo de expectativa você traz em cima do Matheus? Ele que na base já jogou de meia mais enfiado e até de camisa 9 também. Obrigado. Não, o Matheus está a trabalhar muito bem conosco, tem crescido muito, encorpado, né, em termos de físicos mesmo, do seu próprio corpo, tem absorvido bastante os conceitos, está com uma agressividade que para mim é algo que ele, se realmente agregar ao seu jogo, vai fazer mais diferença ainda, pela qualidade que ele tem em termos técnicos. Então é mais uma possibilidade aí para o Botafogo, né? O trabalho está a ser feito de maneira lógica, né? E eu já tenho tempo cronológico, né? Idade cronológica, já tenho tempo de serviço, para não estar olhando apenas o jogo e vejo o trabalho de uma maneira muito mais abrangente, né? O Botafogo tem que começar a pensar em trabalhar com lógica, com critérios, com procedimentos, com práticas, tá certo? E estratégia no seu futebol. Nós perdemos 4 jogadores com a roda a girar. E o grupo está dando uma resposta, né? Do final do ano para hoje, para agora, se nós contabilizarmos as saídas de jogadores, é algo absurdo, cara, o que eu já fiz essa conta. Entende? Então está na hora de nós entendermos e tratar o futebol, e não é apenas o Botafogo, não, é no futebol brasileiro, é um oba-oba enorme, tá certo? E chega de colocar só as contas, a conta nas costas dos treinadores, tá certo? E chega também de falta de respeito com alguns treinadores no futebol brasileiro, que tem história, tá certo? Isso não quer dizer absolutamente nada, mas que devem ser respeitados, porque o futebol brasileiro precisa respeitar os seus profissionais, né? Principalmente aqueles que já deram muito para o futebol brasileiro. E é muito fácil hoje focar apenas em falar de treinadores, né? E eu estou muito à vontade para falar isso, porque creio da importância da vinda de treinadores, e não só treinadores, qualquer profissional estrangeiro que tragam qualidade, que possam aportar coisas. Agora, o respeito para com os profissionais brasileiros deve existir. E está havendo um pouco de excesso, né, e até jocoso em determinados momentos sobre, né, aquilo que é a qualidade e o profissionalismo dos treinadores brasileiros. Paulo, o time fez um primeiro tempo muito bom, continuou superior na segunda etapa, mas cometeu muitos erros defensivos, coisa que não vinha acontecendo. Isso foi determinante para que o time não saísse com a vitória no jogo de hoje? Bom, se você me explicar que muitos erros foram esses, eu vou agradecer. Eu vi um erro no final que pagamos caro. No mais, eu não vi muitos erros, né? É preciso estar atento às coisas. O Botafogo fez um jogo do início ao fim de muita qualidade. Botou a bola no chão, saiu jogando, com triangulações, com passes rápidos, com verticalidade, é bom frisar isso. É óbvio que a entrada do Kalu agregou muito ao jogo interior, né, no corredor central, um jogo associativo. Agora, dizer muitos erros, desculpa, respeito a opinião de todos vocês, mas acho um exagero sem tamanho, né? Porque o Botafogo cometeu o erro, cara, e é inaceitável como nós cometemos esse erro. Aliás, fizemos jogo contra o Flamengo e esse jogo de hoje, você não pode sair sem a vitória, porque você fez um jogo em termos qualitativos e de atitude, de comportamento, que era para sair com a vitória. Autori, você fez um gesto com os braços lamentando o
o gol de empate do Corinthians. O Botafogo foi melhor e poderia sair com a vitória. Como você analisa o gol do Corinthians? Erro nosso, é inaceitável a maneira como nós sofremos o gol, cara. Já falamos com os jogadores em relação a isso. Mas é uma equipe que está aí sendo trabalhada agora sem tempo para treinamento, né? É aquilo que eu falo, eu sou reflexivo em relação ao futebol brasileiro, então, por favor, eu vou fazer a pergunta de novo. O que eu ou qualquer outro treinador que estivesse no Botafogo teria feito do jogo de quarta-feira à noite para um jogo de sábado às 19 horas? E como é que nós vamos falar que o Botafogo jogou bem nesse jogo e não jogou bem no outro jogo? Não foi eficaz no outro jogo, porque criou situações para ganhar o jogo. Aí, entendo. Então são essas coisas que nós temos que pensar no futebol brasileiro. E eu não estou a falar apenas do Botafogo, é uma reflexão que nós temos que fazer. Essa falta de tolerância com os treinadores é algo absurdo, cara. E atenção que não tem a ver apenas com treinadores brasileiros, aconteceu com o Josualdo no Santos, cara. Entendo que estava no meio do seu trabalho. Essa tolerância, essa falta de tolerância, cara, né, ela é totalmente prejudicial ao futebol como um todo. Então, cara, nós analisamos, os analistas analisam situações circunstanciais, aleatórias, porque no momento em que eles puderem, né, me ajudar a entender como uma equipe sai de um jogo de quarta-feira e faz um jogo desse no sábado, pô, eu vou agradecer, porque eu também estou atrás dessa resposta. Isso aqui, você falou um pouco disso, mas gostaria de saber, mesmo que com experiente e muito tempo na área, como você vê essa pressão no futebol brasileiro por falta de resultados positivos? Apesar do empate contra o Corinthians, que pode ser visto como ainda mais pela atuação do time e jogar fora de casa. Entretanto, a equipe não vence há 4 rodadas. Você hoje se sente pressionado por resultado positivo? Posso começar a responder sorrindo ou dando gargalhada? Meu amigo, futebol para mim, pressão no futebol para mim é a coisa mais vulgar do mundo, né? O valor que eu dou a isso e um 0 à esquerda é o mesmo, né? É esse tipo de análise que vocês fazem, cara. Entende? Me desculpa, cara. Quando você tem que estar analisando o que foi responsável para o Botafogo de quarta-feira para hoje fazer o jogo que fez, cara. O que eu fiz para isso? Treino, nem eu, nem nenhum outro treinador pode dar. Entende? Então são esses clichês do futebol, cara. E essa falta de tolerância dos dirigentes, cara, tem a ver com isso, cara. Tá certo? Às vezes vai começar um jogo, a primeira pergunta que se faz para um treinador é, pô, não, isso dá pressão. Pô, sabe, cara? Vamos parar só de falar de corporativismo, dos jogadores, dos treinadores, tá certo? Também da parte da imprensa. E nós temos que entender isso, sabe, cara? É impossível, cara, eu tentar entender o motivo da sua pergunta, né? A não ser pelo oba-oba que é o futebol brasileiro, pela falta de lógica, de critérios na análise de trabalhos que se tem no futebol brasileiro. E os treinadores estão aí, cara, trabalhando, né? Não é uma raça, são pessoas que têm família, que devem ser respeitadas, tá certo? De uma maneira muito clara. O futebol brasileiro, então, toma os 7-1, tá certo? E a gente vai tentar entender o porquê disso. Então tem problemas fora do campo e dentro do campo que tem que ser analisados de forma mais profunda e não tão rasa dessa maneira, entende? O que leva os responsáveis pelos clubes a tomarem decisões absurdas, como essa de demitirem treinadores da maneira como estão demitindo em 7 jornadas, 8 jornadas para alguns clubes, 7 para outros. Nós temos um jogo a menos ainda. Você está entendendo? Então a linha tênue entre uma vitória e uma derrota, ela é muito clara, né? E nós sabemos perfeitamente aonde poderíamos estar em termos de tabela. Nossa preocupação é construir um grupo de jogadores mais do que uma equipe de futebol, né? E temos um grupo bastante novo que tem ainda muita margem de progressão. Boa noite, Paulo Autuori, Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Hoje a gente viu um Botafogo muito cansado na parte final do jogo. Com as opções que você tem no elenco, essas peças que você tem que podem rodar nesse time do Botafogo,
como você pode encontrar um ponto de equilíbrio para que o cansaço não acabe permitindo que o seu time sofra gols no final da partida? Bem, eu acho que isso é uma situação importante que você botou, porque eu gostaria, estou dando até uma dica para a CBF, não deveria dar não, né? Mas que ao final da época, que eles possam fazer um estudo em relação ao que se passa em termos de quantidade de jogadores lesionados que nós vamos ter ao longo do campeonato. Já temos e que vamos ter ao longo do Campeonato Brasileiro. Ou você acha que com um jogo na quarta-feira e outro no sábado, né, para o mês de setembro o Botafogo vai ser fechado, cara, não temos um dia para respirar. Não é isso, cara? E o problema não é apenas físico, é mental. Você não consegue desconectar, cara. Esse é um tipo de análise que você colocou, que eu agradeço, e acho que é um motivo de reflexão profunda no futebol brasileiro por todas as áreas intervenientes dentro do futebol, inclusive a imprensa, né, cara? Que ao invés de estar única e exclusivamente analisando apenas o resultado, tem um papel importantíssimo, fundamental e responsável em fazer com que os dirigentes brasileiros pensem um pouquinho, de futebol brasileiro, desculpa, pensem um pouquinho mais, deem mais lógica às suas decisões, para que não sejam dessa maneira. E eu reputo o papel da imprensa como um todo fundamental para que haja essa reflexão, né? Vocês são importantes demais nesse processo, né? E eu gostaria de ver fomentado por vocês determinados assuntos que deverão e devem ser discutidos, não por aqueles que estão apenas na sala com ar-condicionado, botando jogos em cima de jogos para se jogar, mas por os profissionais que estão na ponta final, né, das atividades fins, aqueles que têm realmente necessidade de serem, pelo menos, ouvidos. Okay? Muito obrigado, um grande abraço.